é, Não, deu tudo certo. não, já deu uma vacilada, mas voltamos. São, é um legado dessas mulheres, né? Então, eu comecei a dar aula aos 16 anos e me preparando para vir para cá, olha só. Eu comecei a me lembrar da minha primeira aula. Eu fui dar disco de vinil ainda, então a minha mão Mas aonde tremia foi essa para aula? colocar agulha no Que disco de barato. vinil, gente. Foi na academia, antiga Academia Aesthetic Center, que era de propriedade da Beth e mais uma sócia. Aí, essa academia, em 1995, houve a transição e se transformou na Academia Movimento, que existe até hoje, mas não mais sob a supervisão da Beth, né? A Beth foi embora para Campinas e deixou lá as suas pupilas também tomando conta. A academia já não pertence mais a ela, mas eu fiquei Mas muito tempo com ela. continua A nativa academia, aqui. agora mudou de nome, é o Uhum. Estúdio Movimento, mas continua. Então é o legado que a Beth deixou para Itapetininga. E eu fui aluna da Beth, aluna da Diva, e vivi e respirei balé por muitos anos da minha vida. Nunca tive dúvidas no que eu quis fazer, né? Porque eu passei a minha infância, a minha adolescência dentro de uma academia. Então, quando chegou na época do vestibular, eu já sabia, eu não tinha nem outra opção. Era educação física e acabou. E graças ao balé e à educação física, abriu um leque imenso de oportunidades na minha vida. Então, assim, eu já fiz muita coisa na minha vida. No começo era só balé, balé, balé. Então, só tinha curso de flexibilidade para bailarinos, interpretação teatral para bailarinos e... Porque você queria trabalhar nesse Sim, segmento. porque eu já trabalhava nessa área, então a gente está sempre se especializando, sempre se atualizando. Aí eu tive a minha primeira oportunidade de emprego no SESI, e no SESI você faz tudo, né? Uhum. Aí eu tive que me virar nos 30. O antigo coordenador lá pegou, falou, não, você vai dar aula de hidroginástica. Meu Deus, eu não sei. Ele, se vira, você não é professora? Então, me virei. Você vai dar aula... Aí, mas eu entrei lá para substituir a professora de balé, que estava em afastamento por gestante, né? E no fim eu tive que fazer várias coisas lá. E quando eu saí de lá, eu lembro certinho, meu último dia, eu indo no corredor, ele falou assim, Vivian, existe vida além do balé. Vai Uhum. fazer outras coisas. E a partir de então eu comecei a me dedicar na parte do fitness também. Então eu me especializei, comecei a dar aula de step, dos body da vida. Uhum. 1900 antigamente, isso, né? Não vem ao caso. Mas trabalhei toda na parte Mudar essa é, parte. fitness. Então, além do balé, eu dava aula de ginástica de academia. E aí, num determinado momento da minha vida, que eu passei no concurso da prefeitura, eu fui trabalhar no CAPS, antigo Hospital Quando Psiquiátrico, foi isso? 2004, justamente na transição do Hospital Psiquiátrico para cá. O que você achou dessa mudança por falar nisso? Ai, primeiro foi uma loucura, né? Nossa. Porque na época não tinha acesso à internet como... E também, deixa eu me localizar, óbvio, eles contrataram você para fazer alguma coisa laboral, alguma coisa nesse Então, na sentido? verdade, assim, já tinha um trabalho, mas como o hospital foi dividido entre o CAPS AD e o CAPS psicótico, então precisava de mais uma professora, que já tinha uma. Uhum. Então, eu fui para lá, só que daí na época a coordenadora do CAPS achou interessante que eu tivesse a vivência nos dois. Então eu e a outra professora nós alternávamos e foi uma outra faculdade para mim. Aprendi muito, parecia assim, imagine a minha vida sempre no mundo do balé, das sapatilhas, dos menininhos, das fofinhas, ou no fitness de academia, daqui a pouco eu tô com esse público totalmente diferente. E aí com ele você tinha que ativar. Então, mas no começo eu tirei leite de pedra, porque não tinha informação na internet, era muito difícil, não tinha esse Você trabalho, na tinha verdade. que contar com você mesmo. Exatamente, aí eu colei no psiquiatra da época, o falecido Dr. Guenca, um amor de Quem? pessoa, Dr. Guenca, Eduardo Guenca. Ele faleceu na Copa de 2014 e ele foi assassinado Ai, na garagem da casa dele por um paciente. parece Foi, coisa, roteiro de filme, né? parece. Gente do céu. Aí eu colei nele, aí eu fui aprendendo o que era esquizofrenia, a partir daí eu fui pesquisando o que era cada tipo de doença mental e o que eu podia fazer.
E eu sempre muito agitada, né? Sempre fui muito agitada. Aí, graças ao balé, eu tinha muito essa vivência corporal, eu consegui criar o primeiro projeto terapêutico para pacientes mentais de Itapetininga é meu, acredita? Não sei se isso existe ainda, mas fui eu que fiz. Então, graças ao meu conhecimento em dança. Aí eu estava sempre reunida com as técnicas, né? Psicóloga, terapeuta ocupacional. Então, havia muito essa troca. Daí eu fazia grupos de consciência corporal com os pacientes. Eu ia até certo ponto. E aí as informações que eu colhia, eu passava para elas. Falei, agora vocês se viram, porque isso aí eu não sei fazer, né? Porque eles... Porque a vivência, você retornar a movimentos, né? Você faz um tipo de uma regressão, né? Com movimentos de rastejar, engatinhar, né? Que é uma descoberta da consciência corporal. Como se voltasse à infância, a primeira infância. Aí eles começam a trazer coisas. Só que eu não sou psicóloga. E é um negócio de curto prazo, eu acho. Não, então foi um trabalho bem legal com aquela equipe que foi desenvolvida naquela época. Então fui muito feliz lá, chorei muito quando saí de lá, mas como o meu concurso era para a Secretaria de Esportes, eu tive que retornar para a minha secretaria porque eu estava emprestada. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos. Isso porque você... Ah, tá, você já estava achando, confundir com algum outro emprego que você estava substituindo alguém. No SESI não, aí o SESI, o final foi esse, que ele falou que... Mas eu tive já uma história de amor com o SESI, já fui e voltei 3 vezes para lá, né? Mas agora já resolvi isso, terapia. Terapia é tudo. Né? Mas, então, a partir daquele momento no SESI, que o antigo coordenador falou, Vivian, a vida além do balé, que eu fui atrás de outras coisas, né, na área do fitness. Então, mas tudo começou com a educação física. Com o balé, e a partir daí, então, eu fiz o balé, aí eu fiz a educação física. Você fez o balé de menina até os 16? Até os 16, 17 anos, isso. Não, até na época da faculdade ainda eu dançava. Tá. Daí você fez a educação física. Eu me formei com 16 anos. Porque você precisava ter uma outra... até na época não tinha essa regulamentação que tem na profissão, né? Mas a gente quer progredir, então vamos fazer educação física. Era o caminho natural. Fiz pós em treinamento esportivo. Legal. E aí Em 2010 você veio para cá, para o esporte. Então, em 2009 eu vim para o esporte. Tá. Aí ainda assim eu fiquei 2 anos trabalhando na ginástica artística, mas não era muito a minha especialidade, a minha praia, né? Eu entrei como coreógrafa, mas mesmo assim era aquela coisa, não era muito perto daquilo que eu fazia. Aí o que aconteceu? Em 2011, teve os Jogos Regionais aqui em Itapetininga. 2011. E eu era responsável da prefeitura por abrir o ginásio, da assessoria, porque quem organiza os Jogos Regionais é a Secretaria Estadual de Esportes. Então tem que ter um representante da cidade lá. Precisa disso, precisa daquilo, precisa de fita. E daí eu fiquei responsável pelo ginásio no dia da competição de ginástica rítmica. E comecei a olhar aquilo, né? Você tinha quantos anos já? Eu estava com 28, 20, não, 2001, 2007 eu fiz 30. Já estava... já era velhinha. Uma pausa aqui, ó. Não, já tinha... Não, eu sei, mas é que eu sei que pelo que você está começando foi um encantamento. Com a ginástica rítmica, porque eu vi a ginástica rítmica na minha graduação, na faculdade, com a Marilene Orsi, maravilhosa também, professora excelente, rígida, mas excelente, assim, a madrinha da ginástica rítmica. Quando eu fiz a minha primeira apresentação, eu fiz questão de chamá-la, mas, então, em 2011, estava tendo os Jogos Regionais, e aí eu comecei a olhar aquilo e eu falei para a Glícia, que é a coordenadora do estado. Falei, nossa, isso é muito parecido com o que eu sei fazer, né? Porque eu sou professora de balé. Ela, ai, que ótimo! Daí eu comecei a perguntar, como que faz, não sei o quê, com quem que eu falo, onde eu faço. Eu fui perguntando, colei nelas. Colei nas árbitras, fiz amizade com as árbitras.
E comecei a pesquisar cursos, através das árbitras também. E isso foi em julho, os Jogos Regionais. Só que Itapetininga estava disputando todas as modalidades dos Jogos Regionais aqui, menos a ginástica rítmica. Oh my. E nesse dia, como tinha que voltar rapidinho na hora do almoço, sair de lá, eu fui almoçar no comitê, onde ficam os organizadores e tal. Quem que me aparece para almoçar lá naquele dia? O prefeito. Que era o Roberto Ramalho. E a primeira-dama, a dona Ângela. E tava eu com a estagiária, humildemente, almoçando. Quem que senta na minha mesa? A própria. Os dois. Os dois. Ah, vou sentar aqui com vocês, e papo vai, papo vem. E eu falo, não falo, não posso perder essa chance. Falei. Prefeito, seguinte, acredita que Itapetininga participa de todas as modalidades dos Jogos Regionais, menos a ginástica rítmica? Vamos lá conhecer, prefeito? Vamos lá? E vamos pôr aqui, vamos fazer na cidade? Mas ia dar tempo? Não, e é para começar a modalidade na cidade. E não é que ele foi assistir, ele foi lá, porque de manhã normalmente a competição, de manhã é treino, e à tarde começa a competição e tem a solenidade de abertura. Ele foi na solenidade de abertura. Gente, não tinha uma equipe de Itapetininga lá, mas ele foi. Ele foi e aí prometeu para a coordenadora do estado, a partir de agora Itapetininga vai ter ginástica rítmica. Meu Deus. Daí ele assistiu, ficou encantado, porque não tem quem não fique encantado, né? Não, é apaixonante mesmo. Aí ele falou, você tem carta branca, pode começar. Comecei com a cara e a coragem. Mas e se começar significa, já tinha o ginásio, você fazia, onde que você dava as aulas, no Mário ali? Não, eu comecei primeiramente com o apoio da então Secretaria de Cultura, que eles me ajudaram bastante. Então, eu comecei, hoje eu estou no Abílio Vitor, mas há 12 anos atrás eu comecei no Abílio Vitor, com o apoio da Secretaria de Cultura. Eu não me recordo quem era na época o secretário, se era o Bob, eu não lembro. Mas eu sei que o pessoal da cultura me deu total apoio, deixou eu ficar lá no Centro Cultural, me ajudaram com a divulgação. E foi colocado em jornal, semanário que era impresso na época. Choveu, menina. De aluno e aluno, mas mais menina, e daí né? nós ficamos, é só menina que eu trabalho. Então, eu fiquei o mês de agosto inteiro. Isso aconteceu em julho, esse evento, os Jogos Regionais. Aí, o mês de agosto inteiro, eu fiquei no Centro Cultural fazendo a coleta de nomes, entrando em contato as inscrições. Em setembro, começamos no Abílio Vitor, com a cara e com a coragem. Quantas pessoas, quantas alunas? Eu não me recordo na época, mas tinha muita gente na lista de espera também. Aí eu comecei com a cara e com a coragem, com o conhecimento que eu tinha do balé. E qual idade você trabalhava? Imagina que começa desde pequenininho? Então, na época, eu pegava de 6 a 11 anos e hoje eu começo mais cedo, com 5 anos. E vai até os 12, 11, 12 anos. Porque depois fica mais difícil, né? Fica mais complicado, porque a menina tem essa transformação hormonal após a menstruação. E aí, como nós trabalhamos muito a flexibilidade de perna, de coluna, então vai chegar um momento que a gente vai só judiar da menina e ela não vai ter um progresso desejado para a modalidade. Entendeu? Então, para entender, às vezes a gente vê nessas competições profissionais meninas mais velhas, 16, 17 anos, e não é indicado. Então, quer dizer, é que as meninas competem nessa idade, mas elas começaram com 3, 4, 5 anos. A ginástica é uma modalidade. Todas as... Porque agora você a gente está falando da ginástica rítmica, é aquela que tem a ginástica rítmica é a do arco, da fita, da bola. Isso. Do arco, é isso. Isso, as massas. A gente não pode confundir com aquela artística, não. A da Daiane dos Santos, a da... É artística, não a Rebeca Andrade, elas são da ginástica artística. Tá. Que antigamente se chamava ginástica olímpica. Isso. Então, que não é a rítmica. Não é a rítmica. Então, e é essa que exige menos, que é essa que exige mais.
Da Daniela. Não, é que assim, são especificidades diferentes. Ah. Então, a ginasta da ginástica rítmica, ela tem que ser mais flexível, longilínea, ou seja, alta, magra, né? A ginástica artística, a menina é mais forte, porque elas fazem muitos saltos, muito movimento. Cuidar das articulações, principalmente. Articulações e muito trabalho de explosão muscular, né? Então, e elas na paralela, naqueles exercícios, elas precisam cavar, salto sobre a mesa. Sim, isso é para esclarecer, porque a trave de equilíbrio. A rítmica, ela não tem isso, ela é mais leve, né? A rítmica ela é mais artística, assim, é por isso que as pessoas confundem, porque ela tá mais perto do balé, né, desse mundo das artes, propriamente dito, do que do esporte. Não, e quando eu falo mais leve é porque agora, sabendo dessas diferenças, porque eu lembro, me vem à cabeça que essas meninas, elas são menos fortes fisicamente, elas são mais altas e magras. Altas, são mais delineadas, mas não são fortinhas, são saradas. Elas têm a estrutura muscular necessária para suportar a carga de movimentos que elas precisam fazer. Como você falou que lembra um pouco o balé, porque o balé também, né? Sim. Então, mas elas têm que ter, porque muita coxa, muito bumbum, atrapalha na flexibilidade, na elevação de pernas, que é o nível de exigência da ginástica. E por isso que tem que ser até o pré-adolescência. Isso, porque senão, quanto mais velha, mais difícil, porque se você quiser fazer a ginástica por lazer, por ter uma atividade, tudo bem, mas se você quiser entrar na área competitiva, aí não dá, porque nós seguimos um código de pontuação que internacional também, internacional, que é regulamentado pela FIG, Federação Internacional de Ginástica, e nós temos ali as limitações e onde que a atleta precisa chegar. Então, se a menina não tem a perna, uma elevação lateral da perna, aquele pé de cima. Esse movimento da minha bonequinha aqui, tá? Se ela não está encostado na orelha, então para validar o ponto tem que estar encostado na orelha. Se ela tiver um pouquinho mais distante, ela já perde 0,10. Se ela tiver aqui, ela perde 0,30. Se ela tiver aqui, é uma falta grave, então não vai nem validar. Nossa. Além de não validar, ela leva falta. Então, é por isso que quando a gente vê na TV, nossa, mas essa menina foi perfeita e na verdade é olho técnico. Então, isso que é o problema, que as meninas da dança, que fazem balé, todas fascinadas, quero fazer ginástica rítmica. Porém, as exigências da ginástica rítmica são diferentes do balé. Então, a menina precisa ser extremamente flexível, fazer coisas, não é porque é bonito, eu quero, é porque exige no código de pontuação. Se a minha menina não atingir aquele limite de coluna, ela não vai ser pontuada. Deixa eu perguntar, falando em meninas, começa com 5, 6 anos, né? Eu começo nessa faixa etária, tem lugares que começa mais cedo ainda. Como é que uma menina, ela sabe que ela gosta? Como é que você percebe uma aptidão natural ou isso não existe? Então, a primeira coisa que chove lá para mim são as meninas que querem fazer estrelinha e ponte. Estrelinha e ponte? Estrelinha e a ponte, que é aquela flexibilidade da coluna. Aí as mães chegam lá, porque essa menina não para, porque ela adora isso, então é para lá que elas vão, para fazer ginástica rítmica. As meninas fazem estrelinha. Exatamente. Aí o que acontece? Como é o meu formato de trabalho aqui? Eu tenho as escolinhas que funcionam de terça e quinta, que é onde chega todo mundo. Dentro da esfera pública. Assim, pela prefeitura. Eu sou funcionária da prefeitura, efetiva há quase 20 anos, e o nosso trabalho é totalmente gratuito pela prefeitura. Nós somos uma das escolinhas de esporte da Secretaria de Esporte da cidade. Então, assim, é totalmente gratuito. Aberto. Tem época para fazer inscrição? Tem época para fazer inscrição, porque senão também eu não consigo dar continuidade para o trabalho, porque senão vai estar sempre começando, né? Sempre no começo do ano
E agora no mês de agosto também eu recolho as meninas novas. Você falou que atende só meninas, né? Se houver algum garoto, é encaminhado para outro setor ou é outra Então, cidade? porque atualmente a Federação Internacional de Ginástica não trabalha abriu, com meninos. até então a ginástica rítmica era um esporte exclusivamente feminino, porque ela foi criado e pensado para o corpo feminino. Entendeu? Uhum. Quando houve a sua criação, porque a ginástica rítmica acabou sendo uma ramificação das outras formas de ginástica, da ginástica calistênica, da ginástica artística. Então, porque a ginástica artística, ela deriva do quê? De movimentos, você pode ver? Balé. Não, da artística, movimentos de guerra. De guerra? De guerra. Balé? Não, porque o que acontece? O cavalo, aquela prova de cavalo com alça, que os meninos ficam lá rodando, eram os movimentos que eles faziam para guerrear, para subir no cavalo, para desviar do. Então foi criado a partir disso. Sim. Essa que você está chamando de. A ginástica artística. E aquela que as meninas ficam pulando lá na... Então, porque na ginástica artística, nas provas femininas da ginástica artística, que é a da Daiane dos Santos e da Rebeca Andrade, que não é a que eu trabalho. As provas femininas são salto sobre a mesa, então que elas correm, batem no trampolim e fazem as acrobacias. Salto sobre a mesa, trave de equilíbrio, dificílimo. Paralelas assimétricas, porque elas estão em níveis, né, diferentes, e o solo, que é a especialidade da Rebeca Andrade e da Daiane dos Santos também. Então, essas são as provas femininas. E as provas masculinas, salto sobre a mesa, que é igual ao feminino, as paralelas simétricas, que são 2 barras assim, né? A barra fixa. Que também tem na feminina. Não. Aquela de ficar andandinho assim em cima. É trave. Aquela pequenininha assim. É a trave de equilíbrio. Isso é só feminino. Não tem masculino. Não tem masculino? Então, masculino... Peraí. Então, masculino tem o cavalo com alça. Tem o salto sobre a mesa também. Tem as paralelas simétricas, que elas são no mesmo nível. Dificílimo também. Aí tem as argolas, tem a barra fixa, que eles ficam fazendo as rotações lá e saem nas cambalhotas, e o solo também eles têm. Então são 6 provas masculinas e 4 femininas. Isso da ginástica artística. Então, na ginástica artística, nós não temos saltos acrobáticos dessa forma. Por quê? Porque o piso, o tablado de competição da ginástica artística é diferente da nossa. Nosso é só um carpete. Delas tem que ter uma espuma. Tem a mola, tem umas mini molas, tem espuma, tem uma espuma especial para a ginástica artística. Para judiar menos das articulações. Porque senão elas não vão, né? Como que eles vão fazer aqueles saltos sem ter problema de tornozelo, joelho, quadril, então, né? O chão é bem diferente. Precisa ter essas especificidades. Isso, exatamente. E a outra é a ginástica? A minha, que eu trabalho, não. Porque nós não trabalhamos com esses tipos de acrobacia. Então, é o chão normal? O chão é um carpete. No máximo que tem, às vezes, é um tatame embaixo. Sim. Porque para amortecer um pouquinho, que elas fazem muito rolamentos no chão. Então, é um tatame e o carpete. Mas, mesmo assim, tem que ser um tatame mais durinho, porque elas precisam... O que nós trabalhamos na ginástica rítmica? Nós trabalhamos a flexibilidade, e onde é que a flexibilidade é mostrada, é vista para a arbitragem? Nos elementos corporais. Então, quais são os elementos corporais obrigatórios que elas têm que ter numa coreografia? Salto, equilíbrio e giro. Então, são elementos dificílimos e obrigatórios na coreografia. E difícil, porque tudo envolve tudo isso que você está falando e, ao mesmo tempo, saber o manejo do aparelho. Porque nós chegamos, exatamente, nós chegamos lá ainda. Então, esses são os elementos corporais. Aí tem os manejos do aparelho. Então, os elementos corporais, salto, equilíbrio, giro, as ondas corporais obrigatórias, e é uma característica
porque dá aquela coisa fluida da ginástica, que parece que o aparelho faz parte do corpo da ginasta. Então, obrigatório as ondas corporais. Quando eu vejo isso, eu imagino, o que me passa quando eu assisto é uma graça aparentemente natural. Aparentemente. Aí, além de tudo isso, da parte de elemento corporal que a gente tem que trabalhar, flexibilidade, os saltos, que a flexibilidade é visível nesses elementos corporais. Aí tem os manejos do aparelho. Então, tem as dificuldades de aparelho, que a gente chama. Aí tem a parte artística, que elas são também analisadas, avaliadas. Então, a banca da ginástica rítmica é feita de 8 árbitros. É uma banca oficial de uma competição oficial. Então, nós temos os árbitros que dão nota, que são 4, e 4 árbitros que tiram nota, que são os árbitros de execução. Então, a menina fez o salto, beleza. O árbitro de dificuldade, ela fez o salto, ok. Eu vi o salto, mas o árbitro de execução, ela não esticou o pé, ela não esticou o joelho, a coluna não chegou aonde estava. Então, o árbitro de execução só vai tirando 0,10 pelo pé que não está esticado, 0,10 pelo joelho que não está esticado, 0,10 porque a coluna não chegou aonde tinha que chegar. Então, é uma loucura. Quanto tempo, em média, leva uma menina para atingir um certo grau de perfeição, se é que a gente pode chamar assim? Então, tudo depende da... E é um trabalho em equipe também, né? Existe as provas, agora nós temos mais, até o código passado, então tem que explicar também. O código, que é o que regulamenta as nossas competições, eles mudam a cada 4 anos, que é o ciclo olímpico. Então, termina um ciclo olímpico, já muda o código. Então, por isso que professora de ginástica rítmica é uma... Se você vê uma professora de ginástica rítmica andando pela rua gritando, não se preocupe, é porque ela enlouqueceu mesmo. Verdade. Porque a gente tem que estudar o tempo todo. Eu não tenho paz na minha vida. Ou eu estou trabalhando ou eu estou estudando. E qual que é? Então, aí tem a prova de conjunto, que são 5 meninas. Aí tem os aparelhos mistos, que pode mesclar os aparelhos, 3 cordas e 2 bolas, 3 fitas e 2 arcos. É uma infinidade de possibilidades. E o aparelho comum. E tem a música também, né? Você tem a música. Você tem meio que coadunar uma coisa com a outra. Na parte artística, conta se a sua coreografia está de acordo com a música. Então, você tem que contar uma história. A competição de conjunto, ela dura 2 minutos e meio. Nossa. 2 minutos e meio para colocar diversos elementos lá de colaboração. Então, quando você vê, o que é uma colaboração? A menininha está lá abaixada, vem outra, coloca a mãozinha nela, joga o aparelho para cima, faz uma estrelinha e recupera o aparelho. Isso se chama colaboração. Então, tem que ter várias dessas na coreografia de conjunto. Tem que ter as dificuldades corporais, tem que ter os passos de dança, que são obrigatórios. Então, tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 passos de dança. Linda, sorrindo, manejando, dançando. Não tô sentindo tá tudo muito fácil. Porque nada disso e tudo isso também a gente tem que pensar que eles fazem exames de doping, não fazem também nas competições oficiais. Então, tudo isso, quer dizer, a menina tem que estar lá perfeita, sem dor nenhuma, mesmo morrendo de dor, eventualmente. Mas isso é o esporte, né? Isso é esporte. Aí, nós temos as provas de duplas, que está entrando agora nesse novo código, ou de trios, e o individual. Então, até o código passado só existia o conjunto e o individual. Agora, nós temos essas outras possibilidades. E, como você perguntou, quanto tempo leva? Depende, porque tem meninas que com 8, 10 anos já está disputando competição nacional, já está indo, porque tem várias categorias, né? Tem a juvenil, infantil, então tem meninas que vão para o exterior já, e o Brasil está ficando muito forte na ginástica rítmica, graças a Deus, né? E é uma opção para as meninas, né? Mas é uma opção para as meninas, a gente vai falar disso daqui um pouco, vou perguntar para você, vai
vai amadurecendo aí essa possibilidade, as coisas que você vai me dizer e nos dizer. Porque, como é uma profissão, entre aspas, curtíssima, o que esperar para essa menina para se tornar adulta, do trabalho no futuro? Mas vamos por partes, termina essa condição que você está falando, que daí elas vão para o exterior e tal, Então, porque não é o nosso caso aqui em Itapetininga, que o nosso caso é um esporte amador, a gente não profissionaliza ninguém. Ah, tá. Porque o buraco é mais embaixo para você ser um atleta de alto nível. Na quinta-feira, que teve a presença de uma menina, uma ginasta da seleção brasileira aqui no ginásio, ela falou, ela treina, porque ela é profissional, ela treina todos os dias, 5 horas por dia, isso porque ela é juvenil. Aos sábados, ela treina das 8 ao meio-dia e meio, e perto de competição, ela treina aos domingos também. Todos. Além de estudar e ter que manter a sua vida, né? Então, assim, isso é um momento, atleta não? profissional. Fora que tem que manter dieta, manter o estado mental equilibrado. Exatamente, ajustado. tem que ter muita participação da família. No nosso caso aqui em Itapetininga, a gente não tem condições de profissionalizar. Eu não tenho. Primeiro porque eu trabalho sozinho. Segundo que nós não temos um espaço... O que significa você trabalhar sozinho? Eu sou professora, eu sou técnica, eu corro atrás de figurino, corro atrás de uniforme, corro atrás de tudo. Você é um bombril. Faço inscrição, falo com mãe, faço reunião, sou psicóloga das meninas às vezes, né? Porque uma equipe profissional tem todo essa equipe interdisciplinar. Aqui não dá, né? Aqui, mas todo então, professor de interior já está acostumado. Então, mas isso é uma... A gente falando da profissão de professor, é uma doação mesmo, né? É uma vocação, mais que uma doação, é uma vocação. Você percebeu que tem essa vocação. Então, sim, desde os 16 anos, na verdade, né? Que eu comecei e eu gostei e fiquei. Então, mas é que você acabou alterando ao longo do tempo. Mas sempre sendo professora. Mesmo quando eu trabalhei lá no CAPES, eu continuei dando aula de balé. Sempre, eu nunca deixei. Nunca deixou de fazer. Não, isso. Então, é mais ainda que é uma vocação, um dom, um sacerdócio até, porque por tudo que você está falando, é uma entrega que... Quando eu entrevistei a outra, a Carla, do balé, é a mesma coisa, cada uma dentro do grau de dificuldade da sua demanda, né, da sua profissão. Mas a entrega tem que ser muito grande, porque você é obrigada a exigir da pessoa. Mas professor é assim, qualquer professor de qualquer área. Eu venho de uma família de professores, né? A minha mãe era professora, minha tia era professora, e venho de uma família do esporte. O meu tio Fico, 15 de novembro, o pioneiro do pedestrianismo. Meu pai é o Lázaro Monte, que é historiador de futebol, fazia no programa na rádio com o Toninho da Caixa, aquele programa no sábado, na hora do almoço. Então, assim, eu vivo isso, né? Então, essa coisa de professora levar trabalho para casa, eu vivo isso desde pequena, porque minha mãe, na época, era mimeógrafo. Sim, então, sim. Ou ela corrigia a prova ou passava. Então, eu passava os exercícios no stencil para ela, depois era só rodar enquanto ela fazia caderneta, fazia... Então, professor bota todo mundo para trabalhar, minha filha. Em casa não é diferente também. Isso que eu ia perguntar. Com tudo isso, todo mundo te ajuda? Em casa eu tenho... E quem que virou professor lá? O professor, seus filhos? Acredito, eu tenho uma filha que virou professora desde o ano passado. E olha, ela se formou em comércio exterior. A minha mais velha, ela está dando aula de inglês no Ernestina, porque ela conseguiu, por ela ter a formação em inglês, né? E virou professora. Nunca esteve nos planos dela, mas... Professora de inglês. Professora de inglês e faz um trabalho super bacana lá na Ernestina, uma escola pública. Muito bacana, mas também leva trabalho para casa. Não tem professor que não leve trabalho para casa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E bota marido, bota... Seu marido, ele faz o quê? Ele é caminhoneiro. Então, ele tá meio livre, tá meio liberado disso, né? Mais ou menos, porque quando tá aqui também, ou ele vai fazer um concertinho para mim lá nas minhas coisas,
e é carro de professora, tá transportando som, tá transportando arco, é uma bagunça. Mas todo mundo que é casado com professor sabe como é. É uma sina também. Aí eu né? vou fazer os meus Deixa eu eventos. só fazer um parênteses aqui. Pessoal, eu gostaria de lembrá-los que vocês deixarem os seus comentários, dizer se estão gostando. Eu estou vendo que a Terezinha Afonso está aí. E que quem não acompanhou, não acompanhou ou não está podendo acompanhar esta entrevista pelo Facebook, isso vai baixar e depois eu vou colocar no YouTube, tá bom? Então, é um teste, volto a falar, é um teste. A Neia também ali. A Neia também? A Neia A Neia é mãe de uma ginasta minha e é diretora de escola, então ela sabe muito bem como vivem os professores, como sofrem os professores. Mas agora a gente tem um plano, né? Um plano de carreira também. Bom, mas isso é outra coisa. Então, gente, olha, eu quero que vocês entendam. Depois vocês vão acompanhar como uma entrevista não ao vivo lá no YouTube, porque eu vi aqui que eu não consegui colocar o URL, o link aí. Olha lá, ela falou, trabalha. Olha lá, além de levar serviço para casa, trabalha aos sábados. Trabalho aos sábados e dou trabalho, né, Neia? Porque eu dou treino no sábado às 8 da manhã. Você precisa ver a alegria que os pais ficam com isso. Deixa eu perguntar, falando em pais. Os pais, eles entendem que você precisa disciplinar as alunas, que elas têm que entender que tem que ter foco. Porque mesmo que seja amador, acho que tudo isso... Mas os pais, na escolinha é uma coisa mais suave. Agora, quando as meninas são convidadas, elas não são obrigadas. Então, tem essa conversa com os pais e tem que ter esse bate-bola entre eu sem os pais das minhas ginastas da equipe de competição, não sou nada. Que tipo de competição amadora as meninas fazem? Assim? Então, o nosso foco aqui pela Secretaria de Esportes são as competições oferecidas pela Secretaria do Estado. Então, nós temos uma competição agora no dia 24, 25 e 26 de junho, que são os Jogos Abertos da Juventude, a final estadual, que vai ser lá em Tatuí. Aí em julho, logo em seguida, nós temos os Jogos Regionais, os famosos Jogos Regionais, que dá direito... Onde vai ser? Então, vai ser dividido entre 3 cidades, Serquilho, Boituva e Tietê. Eu não sei ainda onde vai ser a sede da GR, mas os Jogos Regionais dá acesso para os Jogos Abertos do Interior, que é antigamente era chamada de Olimpíada Caipira, porque você encontra muitos atletas profissionais lá representando sua cidade. Que legal. Né? Então, a equipe por exemplo, Franca, que tem uma equipe de basquete, ela vai levar a sua equipe profissional para competir. Pode? Pode, ué. Porque é amadora. Porque os jogos, pode. Inscreveu, mora na cidade, pode. Teve uns Jogos Abertos uma vez que eu fui humildemente com 2 ginastas minhas. Chegamos lá, tinha 2 ginastas da seleção brasileira. Na época, a Natália Gaudio e a Angélica, que maravilhosa Angélica, amo de paixão, ela veio aqui dar um curso pra gente. A minha aluna, Pro não vai entrar. Eu falei, você vai entrar e vai fazer o seu melhor, você vai fazer o que você veio fazer aqui. Vai se sentir intimidada com a moça. Porque nós vamos fazer o que a gente faz dentro da nossa possibilidade. Então, eu não tenho como... eu sou a professora e eu sou a técnica, eu não tenho como profissionalizar as meninas, porque para profissionalizar, as meninas do juvenil, elas vão ter que treinar de 5 a 6 horas por dia. As meninas adultas, 8 horas por dia, porque elas são profissionais, é um trabalho. É um trabalho. Aí tem treino sábado? Tem. Tem treino domingo? Tem. Tem treino em feriado? Tem. E se são profissionais, elas têm que receber. Tem que receber. Aí tem que ter patrocínio. Exatamente, tem que ter patrocínio. E aí a gente vê que as coisas não são tão simples assim. Por isso que eu falo, um país que quer ser uma potência no esporte dificulta cada vez mais o acesso da educação física na escola. Por quê?
Eles tem tiram, mais? não acham importante. Eu não sei quem. Mas não tem mais educação física? Tem, mas é muito pouco. Perto de que, como era no Como nosso assim? tempo, são pouquíssimas horas de educação física. É 1 hora, 2 aulas na semana, no máximo. Só? E eles querem tirar ainda. Mas Acham que não é que importante. não é importante o desenvolvimento físico. Acham, eu não sei quem que acha, mas acha, essas pessoas que gerem a educação, né? E querem colocar o que no lugar só para você tirar por tirar? Não, querem colocar mais matemática, mais português, mais química, mais física. Só pensa em vestibular. Gente, o ser humano não é só vestibular. Não é só cognição. E a criança precisa correr, precisa cair. Até em escola. Tem diretora que não deixa a criança correr na hora do recreio. Gente, mas é complicado porque a criança às vezes mora num apartamento que não corre. Aí não tem área de brincar lá embaixo. E daí você vai... Porque senão a criança cai, gente. Criança machuca, criança fica com faz parte da infância. Faz parte. Criança vai quebrar braço, faz parte. Ainda bem que foi na infância e recupera rápido. Agora, não pode porque senão cria... a gente sabe como os pais estão também, né? Tudo é responsabilidade da escola. Não, e depois assim, ele tá estressado, pega o celular. Eu juro que eu tenho que, às vezes, mesmo sendo uma aula de 1 hora, eu tenho que deixar essas meninas brincar pelo menos 10 minutos. Quantas? Pelo amor de Deus, elas falam assim, o aquecimento pode ser pega-pega? Pode. Ai, que judiação. Porque senão elas não brincam. Quantas vezes por semana você dá aula para elas? De segunda a sexta? Para as escolinhas é terça e quinta. Para a minha equipe de competição é segunda, quarta, sexta e sábado. E 1 hora por dia? A equipe não. A equipe está treinando menos do que eu gostaria, mas está sendo 2 horas. Antes a gente treinava 3, mas agora essa escola de período integral também detonou com o esporte. É complicado, né? Aí eu dou treino de sábado, que eu consigo treinar no ginásio, porque o ginásio para mim é importante por causa dos lançamentos, né? Os aparelhos precisam... Hoje, nesse novo código, ele precisa ter 2,5 vezes a altura da ginasta. O aparelho tem que chegar 2,5 vezes, senão eu não ganho ponto. Entendeu? Nossa, mas até isso eles sabem, assim... Sim, eles fazem... devem ter lá um negócio, porque às vezes você 1,60 m... você dá um golpe de 4 vista, metros, né? quase. Mas é que a arbitragem fica muito perto. Então, se for muito baixo o aparelho, eles vão ver. Vão perceber. Sim, com certeza. Então, assim, eu preciso do treino no ginásio. E às vezes as pessoas não entendem que o meu treino demora. Às vezes, para uma coreografia de 2 horas, de 2 minutos e meio, eu preciso sim de 4 horas de treino e é pouco. E quem que reclama? Porque todo mundo quer a quadra, quem reclama, né? Todo mundo quer mas não tem assim, outro ginásio? Como é que chama o Mário lá em cima, perto da... Sim, mas a demanda também é muito grande, né? Porque todo mundo quer o seu futebolzinho de fim de semana, quer o seu... Infelizmente, a gente vive no país do futebol. Tanto é que você vai assistir um programa de esporte na TV aberta, não devia nem se chamar tal coisa esporte, tinha que se chamar tal coisa futebol. Só fala de futebol. Só fala de futebol. Por isso que outros esportes acabam não tendo essa... porque no fim a gente acaba sendo um país de futebol, mas também meia boca, porque a gente também não ganha nada para 300 mil anos. E o que acaba se salvando são pequenos nichos, né? Muito específicos, lá no sul, alguma coisa no Nordeste, alguma coisa aqui. Então, mas a ginástica rítmica está fomentando cada vez mais meninas. Nós temos competições que a gente vai todo o segundo semestre, acontece... Vocês são convidados ou vocês têm que fazer inscrição? Não, eu faço a inscrição. Tá. As da Secretaria do Estado, a gente é praticamente convocado, porque senão não tem por que treinar, né? Sim. E é importante para a cidade participar dessas competições, né? Você desenvolver o esporte, mesmo que a menina ela não vai ganhar nada financeiramente. Aliás, muito pelo contrário, no nosso caso, os pais fazem um investimento pesado, porque cada colã das minhas meninas sai por volta de R$500. Pelo amor de Deus, por que mais é a caro? sapatilha, porque ele tem os recortes. É um diferente? Sim. Tecido diferente? Sim, e tem toda uma especificidade para fazer Também? esses colãs. Sim, tem uma regra no código de pontuação. Ele não pode ser muito cavado, ele não pode ter
alcinha, ele não pode ter Ele é todo decote. fechado, né? Então Muito... o que a gente passar por decote, ele tem que ter aquela tela transparente, não pode ter. Sim. É toda uma regra muito rígida, Até né? porque são meninas muito jovens, né? Meninas e mulheres, né? E assim, a ginástica, ela vem de países da cortina de ferro, da Bulgária, da Rússia. Hoje a Rússia é uma potência. Então, assim, China também, né? Muito forte. E são aquele público ainda muito rígido com essas coisas, né? É porque acaba que esses países, na minha modesta opinião, já que eles não têm a liberdade, eles acabam sendo destacados por esse tipo de coisa. Sim, mas aí então... acaba vindo, eles não conseguem ser muito abertos. Antigamente, a menina não podia nem ser tatuada. Se tivesse tatuagem, ela não podia participar da competição. Hoje pode? Hoje, nesse novo código, com muito custo, uma tatuagem muito discreta pode. Mas você sabe porque, sabe, a faixa, por exemplo, a atleta tá com um problema no joelho, ela vai precisar usar uma bandana, uma bandagem, uma joelheira, tem que ser da cor da pele da ginasta. Mas você sabe que eu acho que não ter... Por que eu imagino que a tatuagem não é interessante? Porque o foco, eventualmente você vai ficar... Quebra o artístico, né? Quebra o artístico, e daí a câmera, ela vai, em vez de focar, vai focar lá. Então eu acho que tudo que tira da arte, eu acho que... Então, porque uma das características... Aqui é só um negocinho... o coque. A característica da ginástica é a harmonia, né? Aquela coisa harmoniosa. E você pode perceber que quando a gente olha o todo, e se tiver alguma coisa, mas por que ela tá com aquela... se uma destoar, já estraga, né? Eu acho que faz parte mesmo da ideia de mostrar arte. Então, as coisas são diferentes, né? Então, deixa eu só falar que a Terezinha Afonso está participando bastante. Além de trabalhar com ginástica rítmica, eu tenho meu grupo de dança da melhor idade. E a Terezinha Afonso faz parte desse grupo. A Terezinha Afonso, ela foi minha entrevistada há quase 2 anos. Você não acredita que essa mulher, ela tem até agora quase 2... A última vez que eu vi, ela estava com 2.300 visualizações. Mas ela merece muito mais, gente. Ela merece muito mais. Quase 100 curtidas, sabe? É um negócio impressionante. Mas o meu grupo da melhor idade todinho lá ama aquelas mulheres. Você dá dança. Então, porque nós temos um grupo que tem, além dos jogos para as meninas, tem os jogos da melhor idade. São os jogos regionais da melhor idade, e depois tem a final estadual. E meu grupo da melhor idade, Terezinha, Selma, Matilde, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vou ficar aqui um tempo. Daí, se você não lembrar de daí eu não vou ficar com beijo. Beijo para todas. Quantas meninas? Umas 20? São 12 meninas. 12. Porque... A partir de que idade? 60. Porque eu tenho um limite máximo para inscrever, para competir. Então, e ela faz vôlei também. Ela faz o vôlei adaptado. E a maioria do meu grupo da melhor idade faz o vôlei. Faz a zumba lá com a gente. E são mulheres incríveis, mulheres poderosas, mulheres resolvidas. Eu amo de paixão aquele grupo. Eu amo também. Eu amo pela Terezinha. Você precisa conhecer aquela mulherada, eu racho de rir com elas. São exemplos de vida, eu acho, né? Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser como elas. E as minhas alunas também, às vezes acabam tendo esse intercâmbio com elas, porque eu levo para apresentar, levo todo mundo. Então é muito legal essa troca, essa vivência entre as gerações, né? É muito bacana. Elas estão sempre juntas. E deixa eu perguntar, falando sobre carreira, né? A gente está falando que é uma carreira curta. As meninas, se elas tiverem da ginástica rítmica interesse, elas deverão ir para qual outra? Então, se alguém quiser aqui se profissionalizar, elas têm que sair daqui. Aí tem que participar de uma seletiva, que todo início de ano acontece nos clubes, principalmente em São Paulo, que é mais perto da gente, né?
e participar da seletiva. Já Mas isso aconteceu. também não garante que elas já vão entrar, ser profissionalizadas e começar a ganhar, né? Então, os pais teriam que fazer toda uma mudança de vida que Em nem função. em Já função disso. aconteceu de você indicar alguém? Ou não ainda, assim, por... Então, Não. então, mas eu posso falar agora porque ela já descobriu isso. Já descobriu? Essa minha ginasta, quando era bem pequena, que ela tá comigo desde pequenininha, eu falei para a mãe dela. E aí a mãe dela falou, eu falei para ela, você tem interesse? Mas eu expliquei a situação. Só que ela já é funcionária aqui da rede também municipal, o marido é da rede estadual, e como que eles vão transferir a vida profissional todo para lá? Ela falou, Viviane, não. Falei, então tá bom, nem vou tocar no assunto, nem vou falar que existe essa possibilidade, porque não dá, né? Infelizmente, não dá. Às vezes a realidade sobrepuja, né? Você vai mexer com a vida de muita gente. Mas, se tiver alguém que tenha muito interesse e os pais que topem. Mas além disso, vamos supor, tudo bem, não dá para ser profissional, mas ela pode, bom, já que não está, ela pode se tornar professora, ela pode se tornar... eu tenho uma ex-ginasta minha cria, eu falo, as minhas crias, né? Porque elas sempre passaram, sério, até a pandemia foi assim, né? Depois a gente teve essa pandemia que causou essa loucura toda na nossa vida. Mas um grupo que eu falava, gente, vocês passam mais tempo comigo do que com as mães de vocês, né? Então era tudo as minhas crias. E uma delas se formou em educação física, puxei comigo porque eu também dou aula, sou tutora de faculdade de educação física. E puxei ela lá comigo e ela se formou esse ano. Então tá aí uma professora no mercado que meu sonho é que ela venha me ajudar, porque eu tô ficando velha e cansada. Mas ela já é funcionária pública? Não é. Ela tem vontade de... Com certeza. E assim, a nossa meta de vida é que ela entre e trabalhe comigo. Porque eu tô velha, eu tô cansada, minha voz já não é a mesma. Semana passada eu fiquei doente, eu fico doente e não tem aula. Não tem uma substituta, não tem outra professora que não precisa ter a sua competência no sentido de conhecer essa, mas dá uma atividade física, Mas é que não dá, a ginástica é muito tecnicista. Você tem que ser muito específico ali. E não tem como fazer uma professora dessa, você ensinar, ou ela... Então, mas eu não tenho, só se eu der uma capacitação, mas para vir trabalhar comigo, ou eu ensino a professora, ou eu ensino as crianças, né? Então, assim, por isso que seria muito mais fácil eu ter uma menina que já teve essa formação e a Cíntia tá pronta para tá ali comigo. É só entrar. Eu posso deixar com ela de olhos fechados, eu quero que você faça isso, aquilo, ela sabe o que ela tem que fazer. E tem perspectiva de ter concurso público para professor? Então, ou não? Pelo que eu vi agora no da prefeitura, só saiu para licenciatura, né? Não saiu, ela fez bacharelado. Licenciatura só trabalha em escola, é professor de educação física. Aí o bacharelado você pode trabalhar em clube, em academia, ser professor de academia, mais na área de saúde. Mas o licenciado não pode trabalhar em academia. É só para a escola. Só para a escola. E o bacharel não pode trabalhar em escola. Então ele tem que ter as duas formações. Coisa muito específica, ele segmenta até nisso. Mas porque assim, a minha formação era licenciatura plena. Então eu saí de lá porque eu fiz 4 anos de faculdade, com todos os anos com aula aos sábados. Então ele equivaleu a 5 anos de faculdade. Então eu saí com a formação completa. Até a minha época tinha isso. Depois foi criado o CREF, que regulamenta a profissão de educação física, que é os conselhos regionais e o Conselho Federal. Então, com a criação do CREF, eles separaram porque o MEC não queria aceitar as condições do CREF, então foi separado. Então, professor de escola é professor de escola, só. Não pode trabalhar com esporte, não pode trabalhar com academia. Mas ele pode se formar nisso, ele pode? Mas pode. Então, o que a maioria faz
ou faz a licenciatura e depois complementa com mais um ano de bacharelado, ou você faz o bacharelado e depois faz 1 ano e meio de formação pedagógica. Sim, mas deixa eu perguntar uma coisa. O professor que trabalha de manhã, o professor trabalha de manhã na escola, ele não pode trabalhar no setor privado? Se for em escola, sim. Não, mas ele não pode trabalhar como professor de academia? Se ele não tiver bacharelado, não, mas se ele tiver bacharelado, sim, ele pode. pode. Ele trabalha de manhã na escola sim, pública daí e ele à tem tarde, aí ou à ele noite, é licenciado e bacharel. Ele ele pode. pode fazer, porque aumenta o ganho Sim. e vai se especializando nas duas coisas. Sim, até... é o ideal que se faça isso. E quanto tempo é a formação? De licenciatura? Bacharelado é o tempo bacharelado, de não. Né? É a carreira mesmo. Né? Não, o bacharel, a graduação do bacharel é de 4 anos. 4 anos. E a de licenciatura também. Se você quiser ter... 4 anos? Se você quiser ter os dois, são 8 semestres. Se você quiser ter os dois... É menos? Se você quiser ter os dois, daí você faz a licenciatura, os 8 semestres, e depois mais 2 de bacharelado. Aí, porque você já teve na licenciatura, você já teve toda a parte pedagógica do esporte. Aí tem só algumas coisinhas mais específicos, assim, na área de fisiologia, anatomia. Eu ignorância. Eu não imaginava que era biomecânica. Tanto tempo para estudar. Então, um dia eu estava lá na academia do clube. Porque é uma santa ignorância. Eu escutei eu estava num aparelho e uma senhora falando para um dos nossos professores lá. Porque eu falei para o meu filho, você não gosta de estudar mesmo? Vai fazer educação física. Gente, eu fiquei indignada. Eu falei, filha, eu sou formada em educação física e eu estudo até hoje. Eu não posso parar de estudar. Viu? A gente tem que estudar anatomia, fisiologia, biomecânica e a parte das células e a parte do metabolismo energético e daí você tem que fazer... Quem trabalha em academia tem que se especializar, que está tendo sempre novidade, o que funcionava antes pesquisou se não funciona mais, ou então já viu que de outra forma aquilo funciona. E na ginástica a mesma coisa, e ququer outro esporte. Mas eu acho que é muito em função do que a gente imaginava antigamente, porque as coisas, como você acabou de falar, mudaram muito. O professor de educação física, na cabeça da gente, é professor de educação física. É aquele da escola. Aquele da escola, porque a gente tinha direto. Depois, como você acabou de falar, não se fala mais de educação física na escola, não existe mais daquele jeito que existia. A gente tinha campeonatinho de vôlei, de basquete. Isso que está faltando, porque o que facilitaria muito o meu trabalho. Se o trabalho de base na escola fosse melhor. Mas isso não tem a ver com aqui, né? Tem a ver com o MEC, né? Ou no município a gente não tem a a gente ver tem mais com autonomia. Não, tem a ver com o país. Com o Ministério sim, porque da exige uma carga horária absurda dos professores, e eles não valorizam o esporte, o exercício físico. Nós vivemos nós somos um país de terceiro mundo com um número absurdo de obesos. Impressionante, né? Nós herdamos isso dos países ricos, porque agora é todo mundo fast food. Você pode ver na cidade o que tem mais é motoqueiro entregando, morrendo e matando, né? Morrendo e matando, e ninguém fazendo se preocupado. Ninguém temos, porque eu acho que não que a pandemia trouxe alguma coisa boa, né? Trouxe também, de tudo a gente tira uma coisa boa, não dá para falar, mas valorizou muito o profissional de educação física. E as pessoas foram buscar, porque estava todo mundo online, ou a caminhada, ou a corrida, ou bastante, a bicicleta, a bike. Você vê na cidade que existe um movimento bacana em relação a isso. Então, só que as pessoas não podem só pensar, eu vou fazer por causa do meu shape, do meu... Não, é saúde. Vai falar inglês, né? O meu shape, o meu físico. Não é. A gente tem que pensar no exercício físico como saúde, como profilaxia, porque o que acontece? O tratamento médico no Brasil é muito caro. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. As pessoas se iludem muito, né? Tudo, lá eles têm que pagar. Nós temos o SUS ainda, bem ou mal, aí a gente tem o SUS. Lá eles têm que pagar tudo. E
Gente, fica muito mais barato a gente prevenir do que remediar. E fora que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai passando a ter umas coisinhas. Ai, que a gente não tinha, A nem aos mulher. 40, nem aos 50. Lá, Então, as mulheres ficam muito obcecadas com o corpo, mas elas não conhecem seu próprio corpo, que o metabolismo muda, a massa magra diminui por conta dos hormônios. Então, assim, é normal que aconteçam modificações e faz parte do envelhecimento. E isso não diminui você em nada e não incapacita você de nada. Mas só que, por exemplo, eu faz acho que uns 2 anos que eu comecei a focar mais no Instagram, porque antes era só Facebook, e depois eu abri o canal e as coisas estão mais pro Insta. Mas o que tem de anúncios pagos focando nessa coisa de ruga para cá, tira aqui, tira colar. E aí as pessoas se viram um monstro, né? Elas um monstro, porque elas fazem isso, fazem elas aquilo. Perdem a sua identidade. Levanta aqui, põe aqui, não sei o quê. Eu acho que não pode haver exagero. Não pode haver exagero. Então, em nada. Nada. O ser humano precisa do equilíbrio. Existe aquela frase, né? Muito famosa no meio da educação física. Mens sana in corpore sano, que é de um poeta lá romano, de Roma, do 1º século, Juvenal. Todo mundo que faz educação física conhece essa frase. Uhum. Por quê? Não adianta você ter só a beleza do corpo se você não tem nada aqui, se você não tem nada aqui, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre o corpo, a mente, o espírito, né? Seja lá qual for a sua crença, se você acredita, mas você tem que ter uma conexão, porque nós estamos inseridos no universo. Sim, nós temos que ser fortes, porque tudo isso que está falando é verdade, mas o que o Instagram mostra é aquela. O Instagram mostra que você tem que ser belo. Que você tem que ter tal medida, você tem que ter aquilo outro. Se você passou dos 60, não tem importância, você tem que ficar com cara de 30 de novo. Então, eles falam, todo mundo fala, você tem que se aceitar gorda, você tem que se aceitar magrela, você tem que se aceitar quadrilzuda, você tem que se aceitar de qualquer jeito, mas é mentira. Porque a gente não vê isso no Instagram da vida. Que na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de peso, porque o excesso de peso causa doenças metabólicas que afetam a nossa vida. Mas tudo bem, isso que você está falando é uma sacrossanta verdade. Mas o que quer dizer é o seguinte, às vezes a gente vê na TV, não, você tem que assumir o seu corpo. Você não pode falar que a pessoa, você tem que falar que ela é pesada, que ela não é gorda, você tem que falar... não, agora não pode falar nada. Então, o que quer dizer é o seguinte, que eles falam, a mídia fala, porque você tem que se aceitar, você é linda, lindo, fofo e maravilhoso, do jeito que você é, com a barriga desse tamanho, com a bunda desse tamanho. É isso que você é. E como é que essa mulher e esse homem vão cuidar da beleza, ou da beleza não, da saúde, se tem toda essa coisa que só mostra a gente linda, fofa e maravilhosa, não importa se é branco, preto, rosa, cor-de-rosa, mas é tudo magrinho, tudo lindinho, tudo perfeito. Como é que o cidadão comum, a cidadã comum, se olha... Eu nem olho essas coisas para não ficar... Porque você tem que ser forte. Não tem que ser forte? Olha que eu fico a semana inteira lá, a gente conversa muito sobre isso. A gente fala muito sobre essas coisas. Porque a gente procura sempre estar conversando com a outra para não correr nessa situação que você está falando. Porque o apelo é muito forte. Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos e com data de validade. Nós tivemos o prazo do nosso nascimento e todo mundo vai ter o seu prazo, porque de partida faz parte da vida. Sabe, o problema é que nós não conversamos, a gente não vai ser eterno, nosso rosto não vai ser eternamente. Não adianta ficar correndo por conta o tempo todo, porque com carinha de 30 ou carinha de 70... A vaidade é bom, faz parte, é gostoso a gente se olhar no espelho e falar, poxa, hoje eu tô bem, tô bonita, faz parte, né, da nossa autoestima, mas não falar, nossa, olha, tem uma ruga aqui, meu Deus do céu. Gente, não dá. Quem tem preocupação na vida tem ruga, lamento, mas
É verdade. O mundo não é um parque verdade, de os diversões, fatos. né? Todo mundo tem suas rugas, seja de preocupação, O que seja eu acho que a de... gente tem que fazer é procurar melhorar dentro de uma coisa saudável. É ou não é? Exatamente. Lógico, eu não tenho nada contra quem faz sua harmonização Também não. facial. Se você tem o direito, se você tem dinheiro, se você tem condições, você Tem que conheceu, fazer. tem mais é que fazer mesmo. O problema está no No exagero. exagero. Tem pessoas que têm essa deturpação visual, né? Assim como tem a bulimia, tem gente que os famosos principalmente a gente vê isso, porque está muito ligado à sua imagem. Aí muda muito. Você olha uma pessoa, não consegue reconhecer mais a mesma Só pessoa. que as pessoas também não se preocupam que se ela for uma pessoa agradável, se ela for uma pessoa trabalhar o seu lado espiritual, a beleza vai fluir naturalmente. Porque nós temos energia, a nossa energia conta quem nós somos, né? Então não adianta, como diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta ser linda e com sentimentos horríveis, né? Não que nós não tenhamos, todos nós temos, mas tem gente que se supera, né? Tem gente que leva um prêmio, né? É, Porque não adianta. E outra coisa que a gente tem que ter tá muito atento, na minha opinião, modesta opinião, é que tudo isso, Instagram, Facebook, eles mostram uma pessoa toda cheia de virtude. Gente, a gente é cheio de coisas, né? De eu acho assim, defeito e tudo. É se aceitar. O Facebook, o Instagram, o YouTube são excelentes ferramentas de conhecimento, de informação, de aproximação, mas também tem o seu lado ruim, como tudo na vida. Como qualquer setor, a gente não pode demonizar uma coisa, a internet, porque tem pessoas más. Tem pessoas más e boas em qualquer lugar, qualquer lugar. em qualquer setor, em qualquer religião, em qualquer Atividade. emprego. Porque esse emprego não é esse emprego. A gente trabalha com pessoas. Pessoas são pessoas e nos seus diferentes níveis de espiritualidade. de possibilidades. Né? Exato, eu vi um vídeo daquela menina lá, a Fernanda, que era casada com aquele pagodeiro lá, esqueci o nome dela. Ela fez um vídeo muito legal, porque ela falou, fulano mas era o que ele podia ser naquele momento. Acabou. Então, a gente passou, acabou, infelizmente, era o que ele estava podendo ser. E o bom é que a gente está sempre em transformação de melhorar. A gente está indo para o final, só para dizer uma coisa. Nossa, mudamos totalmente de assunto. Mas faz parte também, ué. Gente, precisa da parte 2 para eu explicar o resto da ginástica. Eu não expliquei tudo da ginástica, não falei da minha melhor idade ainda, tudinho. Então fale um pouquinho mais da melhor idade. Pronto. Então, vamos falar porque... e esse grupo da melhor idade, só para deixar claro, porque senão o pessoal vai correr... Isso também é pela prefeitura. Tá. Então o pessoal vai correr lá e vai querer... É um grupo fechado, só para competição, porque eu não posso ter um monte de gente e depois eu vou ter que selecionar só 12. E como é que você faz? Elas vão ficar bicudas. Então, a gente já tem um grupo formado, aí quando uma precisa sair, a gente já repõe com conhecidas, com pessoas que... Então, com as amigas. Não tem inscrição? Para esse grupo, eu não consigo ter inscrição por causa disso. Eu só posso levar uma equipe. E se eu tiver, por exemplo, 20, 30 mulheres fazendo aula, eu vou ter que escolher 12. Mas aí é normal. Mas você sabe que... Mas então não tem reserva? Não. Às vezes a gente tem uma reserva, mas essa já está consciente que ela entrou para ser reserva, entendeu? Mas, não, porque assim, é de 8 a 12. Então eu trabalho com o máximo. Se uma precisar sair, mas a gente sempre procura estar com o limite máximo das meninas. Então esqueça sessentonas. Esqueçam. Eu também não posso nem pensar. Então, o que todo mundo pede também, e mães, vocês estão nas minhas miras, hein? É fazer o grupo de... Porque durante a pandemia, a ginástica fez os 10 anos, que eu comecei em 2011. Tá. Em 2021 seria o 10º aniversário, e a gente teria feito todo o nosso festival de final do ano, especial em comemoração, eu não consegui fazer. E o ano passado, como a gente retornou numa loucura, foi uma loucura o ano passado em relação a calendário, a competição,
ninguém sabia nada, ninguém Esse conseguia. ano que tá mais normal. Esse ano, Tá não, entrando. não tá normal ainda, tá começando. Porque tá tendo a transição de governo, aí, e transição de governo de outro partido. Então, muda-se todos os funcionários da secretaria, né? Então, aí começa, o trabalho começa todo do zero, né? É porque a E realocação. isso. E um problema sério é essa escola de período integral, porque Que para a gente competir precisa alojar. E onde que a gente aloja? Em escola. E as escolas têm essa carga horária absurda, que tem que fazer não sei quantas horas por ano, e ninguém quer ceder para Mas é até as alojar. 4 horas, né? Elas saem 15 Tá, para as só 4. que a gente vai alojar, por exemplo, eu vou competir em Araçatuba. Minha competição leva 3 dias. Eu não tenho como ir e voltar de Araçatuba, que são 6, 7 horas de viagem. Eu preciso ir e ficar lá alojada, dormir na escola. Então, as cidades que vão sediar jogos, elas têm que ter as escolas para sediar as cidades, alojar as cidades. Aí vem a equipe de cozinha. É uma delícia, é um ótimo. As meninas amam. Mas ainda Sofrido. existe isso, porque aqui em Tapetininga tem uma integral, né? Ou quantas Não, integral tem hoje em dia? Tapetininga tá todas as. Uma que não está integral, que eu acho que é o Modesto. As outras escolas são todas no período integral. Lá no Alceu Gomes. Lá é integral. Todas as escolas estaduais. Aliás, desculpa, foi a primeira escola. Então. Primeira escola, faz 10 anos já. Então, aí as primeiras escolas, acho que então foi essa, o Ernesto e o Corina. Agora virou todas as escolas. É isso mesmo. E eles têm uma carga horária para cumprir durante o ano absurda, a escola. Então, assim, dias letivos, né? Uhum. Então, ninguém quer ceder para parar uma semana. Porque isso vai ter que dar conta depois. Vai ter que dar conta depois. Mas deveria haver uma questão. Exata, esse é o problema. Que não há. Que não está tendo agora, nesse momento, da Secretaria de Estado da Educação com a Secretaria da. Deixa essa uma semana, óbvio. Por não contabilizar então, mas isso. acontece que nós temos diversas competições, né? Nós temos, além dos jogos regionais, jogos abertos da juventude, jogos da terceira idade, os jogos da terceira idade, jogos abertos do interior, tem as copas, a copa de cada modalidade. Eu tenho a copa da ginástica rítmica, tem a copa de vôlei, tem a copa disso, e tudo isso precisa de alojamento. E tem que ter a boa vontade. Mas uma opção é a igreja, são as igrejas. As igrejas? Será que todas as. Mas aí que tá, tem cidade que é pequena, nem toda igreja tem aquela parte de alojamento. Onde tem as festas, os barracões. Sim. Não sei se teria como. Mas então... é que, por exemplo, Sorocaba vem com uma delegação de 200, 300 pessoas. Sorocaba não dá para ir e voltar? Para tu ir? Aí daí estressa demais, né? Porque estressa. A gente entra 8 horas para competir. Só para levar, não tem nada a ver. Eu acho que aí, se não houver solução, não houver uma solução, há que se encontrar uma solução. Por isso que eu falo, como que um país que quer ser uma potência no esporte não tem esse trabalho, esse cuidado com o esporte de base, que começa desde a escola já. A impressão que dá, a gente volta ao começo, né? A impressão que dá é que não há incentivo, porque se não há incentivo, o ser humano não cresce, o cidadão não cresce, não se eleva espiritualmente, não se eleva materialmente. E aí porque o esporte fica naquela mesma como eu sempre falei para as minhas meninas, todas as meninas que já foram minhas alunas, mais do que vitoriosas no esporte, mais do que uma medalha na quadra, eu quero que vocês sejam vitoriosas na vida. Porque muitas delas não vão seguir carreira no esporte, né? Porque, como eu falei, o nosso é um esporte amador, mas elas vão ser profissionais, vão ser fisioterapeutas, vão ser... Não importa a área que ela vá. Elas vão levar essa disciplina para o resto da vida. As experiências que elas viveram durante as viagens, do companheirismo, no alojamento, dormir uma com a outra, sabe? As viagens que foram feitas. Isso não tem preço. Não tem preço. São experiências. E muitas, às vezes, não têm essa chance de viajar, a família, às vezes, não tem essa condição. Então, o esporte oferece isso, né? Às vezes, a competição é em Caraguatatuba, precisamos de uma dessa.
levamos as meninas vai para conhecer uma praia, só vai conhecer dessa exatamente. forma. É muito dinâmico, né? E o mais bacana, assim, nessa competição que eu fui para Caraguá, teve alguns pais que se reuniram, alugaram uma casa lá, porque eles não podem ficar no alojamento com a gente, porque é só para a equipe, porque os alojamentos, nesse caso, são para várias cidades. Alugaram uma casa lá, foram com seus carros. Então, o dia que a gente estava com um dia vago, eles foram até o alojamento, buscaram a gente foi para a praia, levamos as meninas para a praia. Então, eu sempre tenho o suporte dos pais nessas situações. E sem os pais, que eu estou agradecendo agora, não sai nada, porque, como eu falei, um colã custa quase R$ 500. E tem que comprar sapatilha. Muitas vezes tem que comprar um aparelho, porque os aparelhos acabam se danificando. A gente não tem essa. Você sabe como que é As licitações. licitações, né? Então é complicado. Ou às vezes a gente faz rifa. O complicado da licitação não é ela em si, é que o aparelho ele não avisa quando vai quebrar. Quebrar, exatamente. Então aí você faz a licitação, leva 6, 7 meses. A escola, os campeonatos não esperam. Não esperam. Então, assim, eu tenho muito essa parceria com os pais e é isso que tem feito a ginástica, porque eu criei a ginástica em 2011, né? Nós criamos. Eu enquanto funcionária, sim, então sou eu. Eu, prefeitura, né, no caso agora. Sim. Eu levei as meninas a primeira vez para competir, porque demora para você ter essa formação, né? Ter uma equipe com condições de competir. Em 2014 eu levei como participação. Aí a partir sem se competir. Isso. Aí a partir de 2015 que elas foram já para entrar no. Itatinga, como é que tá nesse Olha, todas as vezes que a gente foi para os Jogos Regionais, a gente trouxe medalha. Uhul! Então, assim, então. Não só de participação, é isso que eu tô perguntando. Não, a gente primeiro, segundo, terceiro. Sim, sempre estamos. No conjunto, assim, é uma frustração que a minha equipe anterior, antes da pandemia, tem, assim, sabe aquela coisa, a medalha de ouro tá ali, elas estavam quase e não chegaram. Sempre teve a prata, a bronze, mas o ouro não chegou. O ouro chegou bastante com a gente nos individuais. Olha! A Cíntia mesmo já era uma das grandes medalhistas nossa, mas ela está aposentada agora, né, como ginasta. E a outra ginasta que também sempre. Mas muitas delas, a Cristina, que está comigo até hoje também, na sua primeira competição nos Jogos, ela era um toquinho, tinha o quê? 9 anos, eu acho. Ela trouxe medalha na primeira competição dela nos Jogos Regionais. Porque assim, pra gente. Hoje ela tá com 16 e ela vai se aposentar também. O ano 16 para 17 época ela vai fazer vestibular, né? Vai para faculdade. Então esse é o último ano. E ela é hoje a nossa representante nos individuais. É a nossa ginasta assim mais experiente e que dá o apoio, o suporte para as que estão entrando agora na equipe. Mas é assim, elas crescem, tem que cuidar da vida, cuidar da estudo, trabalho, aí não dá para ser, segue a vida. Aí eu tenho que ter, eu falo para as minhas meninas que estão no começo da equipe, né, que são mais novinhas, eu tenho meus soldadinhos ali, eu tô formando os meus soldados. Quando eu precisar entrar em guerra, eu preciso do meu soldado preparado. Então, o que é a nossa guerra? As competições. Então, eu não tive muito tempo durante a pandemia, porque foi uma troca assim de equipe muito violenta. Porque antes saía uma, eu substituía. Na pandemia, saíram todas. E não ia acontecer isso, porque uma ia sair num ano, mas foram de 2020, 2021, 2022. Então, quando eu voltei o ano passado, eu já não tinha minha equipe mais. Eu tive que começar. Tá começando ainda, já tem. Então, daí o ano passado a gente saiu para competição, eu falei, meninas, a bola é de vocês agora. Você conseguiu formar? Quando que você recomeçou? Ano passado? Bom, na verdade eu não parei. Durante a pandemia eu dei treino online para elas, mas era uma horinha só e não é a mesma coisa. Também não podia fazer muita coisa para ela, porque sem supervisão, né? E ainda assim nós participamos de várias competições online. Online?
Só podia ser Foi uma online forma também, né? que a gente achou. Então, a própria Secretaria do Estado fez a Copa Estadual, com muita briga da Glícia para fazer isso, mas ela conseguiu fazer a Copa Estadual online. Nós participamos dos torneios de uma empresa particular, trouxemos muitas medalhas. A gente ia lá a Neia, diretora de uma escola da cidade, ela oferecia para a gente, mesmo durante a pandemia, ela oferecia o espaço do refeitório e a gente fazia lá as competições, né? Tudo tomando todos os cuidados certinho na época, mas não podia parar, gente. Como é que vai parar essas meninas? Não dá, não dá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você não quiser responder, você não precisa responder, mas eu preciso perguntar. Ai, olha, na mente da verdade. Porque, por um acaso, algum momento na sua vida, com toda essa sua bagagem, você pensou, e eu sei, você não já dizer que não, você é uma mulher politizada, você passa isso. Não sei direito que apito você toca, também não quero saber. Mas, alguma vez você pensou em se candidatar a alguma coisa? A vereador, principalmente, óbvio, vereadora? Já cogitaram várias vezes. Então, Várias vezes não, né? Duas gostosa. vezes. Nem tanto Parabéns. assim. Mas Não que não mereça, viu? porque eu trabalho com. É visível a sua bagagem, o seu conhecimento. Trabalhei já em diversos lugares. Eu já tenho, para vocês terem uma ideia, uma aluna minha, que foi minha aluna. A filha, ela é minha aluna na faculdade, a filha dela foi minha aluna na ginástica. Eu já estou sendo vó de aluna já. Então, assim, já surgiu esse convite, essa possibilidade, porém, Você teria que, durante um tempo, se afastar das suas meninas. Isso é o que pesa. Não Pesa é? muito. E também, eu não sei se eu seria tão útil Quanto é aqui. quanto eu sou ali, exatamente. Porque ali é a minha paixão, né? Visível. E eu, assim, a gente estuda bastante. Eu tenho 2 cursos em andamento que eu faço online, e um é para o código de pontuação e o outro é para me tornar uma professora e uma técnica melhor. Então, eu consegui junto uma mentoria e está dando efeito agora. O resultado é visível, a mudança das meninas, né, a partir desses cursos. Então, assim, eu gostaria, a minha mente, ela funciona, eu vejo tantas, meu marido que fala às vezes, Vivian, você arruma problema para você mesma, né? Porque você fica criando coisa, criando evento, eu crio trabalho para mim mesmo. Mas tem que ser assim. E aí, só que daí eu coloco todo mundo para trabalhar junto comigo, né? Filho, vou fazer torneio, é meu filho que edita a música, minhas filhas que fazem a planilha, elas que têm que ir lá durante o torneio, enquanto está acontecendo o torneio, elas vão digitando as notas lá para ir saindo a classificação das meninas. Isso significa o seguinte, deixa eu, se for bobagem, você me corrige. Significa, então, pelo que você está falando aí, que a Secretaria de Esporte não tem condição de te dar funcionários? Para fazer essas coisas que você precisa, de competição, então, ou você... Porque o certo não seria que tivesse alguém, ou 2 ou 3 pessoas que... Até teria, mas como não vivencia, não... As minhas filhas vivenciam isso comigo. Tá, entendi, então elas já sabem como é que funciona. Entendi. Então, mas se você tivesse mas aí eu tenho que criar coreografia, escutar música. Gente, sério, tem dia que eu chego em casa, eu preciso procurar música para montar coreografia. Eu já escutei 1000 músicas. Eu saía 5:30 da tarde, 6 horas do ginásio. Chegava em casa, comia uma coisinha. Eu escutei 1000 músicas numa noite para achar uma música. Sabe o que é cantar? Estrangeira ou brasileira? A música de ginástica rítmica mesmo. Mas não pode ser... Pode ser. É que antigamente não podia ser música cantada, podia, né? Agora tá podendo. Então você fica procurando e tem que ver a característica da ginasta, se bate com aquela música, com o aparelho que ela vai usar, com a roupa que a gente tem, ou vai ter que mandar fazer roupa. Tem que ser tudo muito bem pensado. Então, assim,
E as minhas filhas, como sempre acompanham isso, sempre que podem vão em competição, elas já sabem Não, como é mas que funciona. eu tô falando. Mas, assim, a secretaria, ela vai me oferecer, só que daí, de qualquer forma, o trabalho vai ser dobrado, porque eu vou ter que ensinar como é que vai fazer aquilo. Sim, mas eu penso assim, você falou que precisa de uma sucessora e você está pensando numa menina que se formou, etc e tal. Eu penso assim, a gente tem que formar a gente, como você acabou de dizer, tem que deixar o seguidor, tem que, e sim... Mas isso em todos os setores ali do esporte mesmo de Itapetininga, a gente já teve vários, tem vários que saíram do esporte aqui, que já representaram a cidade em várias outras competições e que de repente não tiveram essa chance, né? De continuar como professor. Você fala porque daí eles são deslocados para um... Não, porque para você entrar, infelizmente, não tem outro caminho. Para entrar na prefeitura, você tem que fazer concurso. E tem que passar, estudar e passar. Estudar, passar e amar. Porque se você estudar, passar e amar só para ter um salário baixo ou alto ou médio no final do mês, e não se iluda, é serviço público. Você não é serviço público. Eu sempre falo para os meus alunos na faculdade, é a realidade do serviço público, gente. O serviço público, você vai trabalhar numa escola pública, tem as limitações, porque como eu falei, para você ter o material, eu nunca vou ter o material que um clube particular vai ter, porque é exatamente isso. A prefeitura, ou o Estado, por causa da lei de responsabilidade fiscal, você sempre vai ter que fazer o orçamento e sempre ganha o mais barato, e nem sempre o mais barato é o melhor. Entendeu? Então, você tem que virar no driblar ali o máximo possível para a gente ter as condições melhores. Mas a secretaria também, infelizmente, o esporte, eu acho que não é... O esporte não é prioridade, né? Não é um privilégio só de Itapetininga. Não recebe tanta a verba. Porque, assim, a gente sabe que no Brasil o que mais recebe verba é educação e saúde. Porque a saúde, a demanda da saúde também... Se você ficar uma tarde no pronto-socorro, você vai ver que aquilo é pouco ainda. É irracional aquilo, a quantidade de seringa, algodão que vai para o lixo. Você fala, gente, é um dinheiro... Tem que ter, lógico, a gente tem que ter, mas não é que é gasto, são coisas que vão para o lixo e é dinheiro. Então, assim, por conta da pandemia, as verbas foram, né, de todos os setores direcionadas para a saúde. Então, hoje... É um recomeço, né? Hoje eu vou falar, tá bem difícil. E eu acho que é um recomeço e eu acho que é um recomeço racional. Eu acho que não vai ter mais aquele mundaréu de gente nas secretarias, não só aqui, em todo lugar. Estou falando bobagem. Assim, que sentido? Nesse sentido você está falando, de que não há condição de alocar tanta, talvez, o número necessário ou justo para a sua função. Na nossa porque daí tem outro, porque daí tem outro, daí tem outro setor. Eu acho que assim, todos os setores estão em falta de funcionário, falta de... Porque os funcionários vão aposentando, e não está tendo peça de reposição, né? Porque eu também não sei, o ideal seria, vai ter um concurso aí, mas eu acho que esse concurso, a prefeitura também tem um teto, um orçamento. Não está abrangendo tudo que a prefeitura necessita. Aí você tem que escolher, o executivo tem que escolher, eleger, não é escolher, tem que eleger as prioridades. Então, e aí, a única coisa assim que a gente, às vezes, de outros esportes, assim, nós professores de esportes mais específicos, a gente sofre, porque, às vezes, por conta de ser a maioria da população e o esporte mais amado do Brasil, a gente perde espaço sempre para o futebol. E não só a gente, até mesmo o próprio futebol feminino. Então, mas com relação ao futebol feminino, eu tenho aqui em casa, assim, eu não gosto muito de futebol, eu sou parmeirense, mas assim, sou daquele tipo de torcedora que, ai, que legal. Às vezes, para fazer companhia pro marido, eu fico lá, ele na sala e tal. Então, eu fico lá. Mas assim, o meu marido, ele não gostava de assistir esporte feminino.
mas, o futebol feminino, mas agora ele acompanha até os campeonatos. Porque a televisão está mostrando e ele está começando a Mas perceber esse é o o problema. profissionalismo das Uma meninas. vez eu escutei a seguinte frase. Ué, ele está assistindo, ele Lá... tá, só para terminar, ele sabe, gente, até o nome de jogadoras. Ó, essa é top. Ah, essa não está jogando. Ele já sabe. Mas para você ver o quanto a mídia, igual estava tendo há milhões de anos atrás, só tinha na periferia hip hop, hip hop, hip hop. Aí eu falei, gente, vocês têm uma banda, vocês têm uma escola de música com excelentes professores de Tatuí. Por que vocês não levam lá? Vai ter um evento lá no bairro tal. Leva o pessoal, o coral. Ai, mas eles não gostam disso. Falei, lógico, eles nunca vão gostar. Nem se vocês não oferecerem, Claro. eles nunca vão gostar. Como não gosta? O maestro João Carlos Martins não fez uma orquestra numa favela? Que não pode falar favela, mas como é que fala? Comunidade. Como se mudar o termo mudasse a realidade, né? É, eu acho que seria ótimo, né? Só com uma palavra. Mas, por quê? Lógico que gosta. Quantas bailarinas saíram da periferia e foram para grandes companhias? Lógico que precisa de um incentivo, de um patrocínio, sem patrocínio não dá para fazer nada. Mas a gente não pode generalizar, eles não gostam desse estilo, não gosta do futebol feminino, não gosta. Tem gente que tem gosto para tudo. Aí não gosta de ginástica rítmica. Muito bem, mas assiste outra coisa. Mas tem que ter espaço para essa outra coisa. Eu estou entendendo, e tem razão, só tem espaço para futebol, porque o meu marido, ele adora tanto futebol, que ele começou a assistir o futebol feminino, porque não tinha mais o masculino, sei lá, determinados dias. E ele entende tudo. Eu só tenho o nome das meninas e fala, nossa, esse time. Eu falei, mas eu falo assim pra ele, cara, que você tá assistindo? Eu falava, né? Você tá assistindo futebol feminina? Cris, mas é bom. E o quanto elas ganham menos, aí você vê o sistema é todo. Ele está acostumado até com as meninas, que agora são comentaristas, agora tem aquelas radialistas, tem umas que ele acha que são ruins, a outra, essa aqui tá melhor. Aí veja o problema do Brasil. O Brasil, a gente só ouve falar na Rebeca, a Daiane aposentou, né? Mas a Rebeca Andrade, o Nori, esqueci o nome do outro lá da Argola, maravilhoso. Em época de Olimpíada, de Mundial, e o resto do ano, esse atleta não come, esse atleta não fica doente, não tem que sustentar a casa, a família. Logo, cadê o legado olímpico do Brasil? Virou sucata. Como que pode? Logo que terminou as Olimpíadas, eles perderam o patrocínio. Você sabe o quanto que um atleta profissional precisa para comer direito, para poder se dedicar e trazer medalhas para o Brasil? Ele tem que ter suplementação, ele tem que ter vitaminas, ele tem... O Estado não banca isso? Não vai bancar. Comer direito não é... Né, comer a quantidade que precisa, você precisa do nutricionista, você precisa do médico, você precisa do endócrino, precisa de tudo, porque como você falou, o doping, ele não pode usar outros tem que saber o que pode usar. Não, eu falo doping, não é nem por conta de droga, às vezes ele tem que saber que remédio, até que remédio que ele toma, para dor de cabeça, para dor na perna. Então, assim, o brasileiro surta, né? Ai, vai trazer medalha para o Brasil. Viu? Como que ele vai trazer medalha para o Brasil se ele não tem nem, às vezes, o calçado para treinar? Muitos do atletismo, já viram as condições da galera do atletismo? É tudo por amor. É por amor mesmo. E só que amor não paga conta, gente. Amor não paga conta. Mas, se a gente tiver profissionais como você, por exemplo, e é isso que você tem que fazer, formar, ajudar, trazer mais gente com esse amor ao que faz. Porque se vir uma profissional só por conta do salário, já é Elvis. Nossa, eu acho que a gente está extrapolando. A gente já gosta de falar, mas eu acho que a gente tem que ir embora. Mas eu gostaria que você falasse antes de ir embora, que se desse Porque a minha impressão durante toda a entrevista, apesar de você ter dado essa conotação profissional, tudo isso, eu senti um certo desalento.
sabe? E então, eu acho que eu acho que o desalento tem, mas eu acho que não pode existir. Eu queria que você falasse um pouco Às disso. vezes dá vontade de meter o pé em tudo, falar, não quero mais saber disso aqui, tô cansada já, tô cansada de correr atrás de fazer. Não só eu, as meninas. Sim, Porque sim, veja bem, sim, eu sim. sou a louca que arrumou umas loucas, mais louca que eu. Porque as meninas entram no meu embalo, mas as mães, os pais entram também. E o que acontece? Eu marco treino sábado, 8 horas da manhã, com 26 graus ou com 10 graus de manhã. Vão. E elas vão. Só que para elas irem, elas precisam que o pai vá levar, porque elas são menores. Claro, e precisa ficar lá. E precisa que vá buscar depois. E precisa. Então, tem que ter uma disciplina e um comprometimento dos pais e das atletas, principalmente, mas sem os pais não sai nada. Eu trabalho com uma faixa etária muito pequena, elas não vão por elas mesmas. Elas precisam do pai, elas precisam da mãe para levar, ou da tia, ou de algum responsável. Mas você tem fila de espera, né, que você falou, sim, né? Olha que interessante. Mas, às vezes, a gente se sente, assim, preterida em relação a outros esportes, Entendi. né? Porque tem que atender, só que também tem que entender que está tendo um investimento ali das mães, dos pais, um investimento emocional e um investimento financeiro. E também, querendo ou não, o investimento da cidade. Ué, se você tá me pagando, né? Não, mas não é nem nesse sentido. Eu nem lembrei, né? Mas, assim, o investimento da cidade nessa juventude, porque se não houver essa valorização, em algum momento não se tem um sucessor. Não se tem mais, né? Não tem um sucessor ou sucessor. Na verdade, a modalidade acaba. A modalidade vai sendo excluída naturalmente, porque aquilo que não é visto não é lembrado, aquilo que não é exaltado acaba não acontecendo, e é nesse sentido. Então, a minha modalidade em particular é problemática pelo seguinte: o futebol você joga em qualquer quadra. Sim, a ginástica não. Por quê? Porque a fita. Então, nós temos 5 aparelhos na ginástica rítmica: a corda, o arco, a bola, a fita e as massas. Só que a fita, que é o mais bonito e é o que todo mundo né, que chama atenção, fala em ginástica rítmica pensando na fita, se tiver vento, não consigo treinar. Se tiver goteira, umidade, não consigo treinar. Então, eu preciso de um ginásio fechado. Então, e com mínimas condições. E com uma altura, como eu falei, elas precisam lançar com 2, senão é o tempo inteiro o aparelho enroscando, o aparelho não dá, fica inviável. Então, assim, as pessoas não entendem, não é um luxo ou uma birra minha. Ai, porque eu sou birrenta. Não, é porque eu preciso disso. E é demorado, os treinos são demorados. Aí o que acontece? Não, mas a equipe precisa usar, o fulano precisa usar. Mas eu preciso usar, eu tenho uma competição. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica, né, mal vista, mal querida, mas eu brigo pelas minhas meninas, entendeu? E vou continuar brigando. Porque a hora que todo mundo vê o resultado, vou ver as meninas numa apresentação, eu já escutei várias vezes: nossa, Vivi, eu não sabia que tinha um trabalho desse pela prefeitura. Exato. Eu não sabia, gente, até conheci essa moça lá no clube, fazendo zumba. Existia ginástica rítmica? Não sabia, e assim muita gente não sabe. E é lindo, e sabendo ainda mais dessa história, é mais gostoso ainda, é mais interessante, e tem que levar. Eu achei maravilhoso você ter aceitado vir, porque não é um tema diferente. A nossa cidade, ela tem tudo para brilhar, se tiver até mais atenção. Sim, né? Gente, Itapetininga não é mais. Ainda mais, Itapetininga, né? Não é mais uma cidade pequena, gente. As pessoas precisam entender isso. Itapetininga já está no outro patamar. E é legal quando a gente vai competir, às vezes, nossa, Itapetininga está aí. Porque por mais a gente incomoda, por mais que a gente não seja as top, mas a gente tá ali. As pessoas, consegue chegar
Então, o as valor, outras né? cidades do estado já sabem que nós existimos, né? Bom, Então, é bacana, é gostoso. E Itapetininga, como eu falei, não é mais uma cidade pequena, não dá mais para tratar certos assuntos como se tratava há 10 anos, há 20 anos atrás. Em nenhum setor, graças a Deus, assim, muita coisa já mudou na e cidade. aí a gente tem que ter espaço para a juventude, sim. Tem que ter espaço de lazer, tem que ter para todos. Mas uma coisa Justamente porque ela está muito mas uma grande. coisa que me incomoda muito é que acaba virando certa politicagem, é a frase: ai, o esporte tira a criança da rua. Não tira. Ai, o esporte. Mas aí que tá. Tira Na numas. minha, na minha modalidade, onde são crianças muito pequenas, essa menina precisa de uma família minimamente estruturada para ir levá-la, ir buscá-la, ter o compromisso do treino, ter o compromisso de comprar roupa, ter o compromisso. Então, assim, uma família desestruturada. Quando você fala desestruturada, é sem dinheiro mesmo? Não, não. Ou Desestruturada, sim. Problemas com droga, problemas, tá? Pai, mãe. Pai, mãe, porque a gente sabe que muita criança chega numa creche com a mesma roupa do dia anterior, sem comer. É a tia da creche que pega essa criança e vai trocar. Isso não acontece em uma, acontece que acho que em todas as creches da cidade. Então, o que é uma família estruturada? É alguém que se importe com aquela criança e se responsabilize. Eu vou levar, eu vou buscar. Agora, o esporte funciona como uma ferramenta seria, por exemplo, de uma atividade de uma entidade social. Essa entidade social, as crianças saem da escola e vão para essa entidade. Essa entidade oferece o almoço, oferece o reforço, tem escolinha de futebol, aí o professor da Secretaria de Esportes pode ir lá. Agora, no nosso caso, nas escolinhas de esporte, precisa efetivamente da participação dos pais. Sem os pais, a gente não consegue. A gente não consegue buscar o fulano lá na casa dele para levar. A gente não vai tirar o moleque da rua para levar. Ele precisa que, viu, você vai para o treino. Ó, se arrume que você tem treino. Entendeu a diferença? O esporte tira as crianças, oferece, mas essas crianças em situações difíceis, em situações de perigo, elas precisam ser encaminhadas, precisa ter um outro tipo de trabalho. Então, antes de chegar. Né? Ou assim, vai ter que ter essa instituição. Existem algumas na cidade, vários projetos. Eu já trabalhei até com crianças de um projeto que o projeto se responsabilizava de levar as meninas para ele fazer a aula. Olha que legal. Era muito legal. Então, deixa eu te perguntar, você trabalha com famílias mais... de todo tipo. De pobre, médio? Todo tipo. Classe média, rico ou não? Sim. Porque nós somos um serviço público, todo mundo tem direito ao serviço público, certo. Não importa, porque todos pagamos impostos, sim, né? Sim. Então, assim, lá é aberto para todo mundo. Eu tenho na mesma sala a menininha mais carente e a menina do colégio mais caro da cidade. Mas ali dentro da sala, elas são todas iguais. Então, você pega crianças de escola particulares também? Sim, o serviço é aberto para todo mundo. Que bacana. Sim, mas não, que era só mas não importa, o critério para entrar é a ordem da inscrição. Isso é bom porque não tem fura-fila, né? Não. Ótimo. Entendeu? Ali, nós somos um serviço público e qualquer pessoa, no SUS, qualquer pessoa tem direito, claro. Seja rico ou seja pobre, aqui também no nosso caso também. Seja pobre. Entendeu? O nosso não é não é um serviço pago. Não, e também não é uma instituição para crianças carentes, sim, entendeu? Entendi. É um serviço público e é aberto dirigido ao público em geral. Ao público em geral. Isso é muito importante também, né? Bom, galera, agora a gente está indo.
A gente vai, porque eu tô completamente perdida no horário. Hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Eu falei que eu ia mandar um beijo pro meu Ah, marido. mande Eu tenho um que beijo mandar pro um beijo pro marido. meu marido, porque hoje é Qual é dia o dos nome namorados. dele? Eu tô aqui, Valdir. Valdir. Eu estou aqui, ó, beijo. Te Eu vou love you. aproveitar também e mandar um beijo pro meu amado marido, Caroline. Viu? Viu? Se não tiver assistindo, vai apanhar em casa. E outra coisa, voltando a dizer, esse vídeo eu vou baixar e vou colocar no YouTube, tá? Porque acho que muita gente não assistiu mesmo. E dependendo do resultado, eu não vou voltar mais aqui no Facebook, tá bom? Pelo menos não nesse formato que é muito parecido com o do YouTube. Porque se for para ficar nesse formato que eu gosto e as pessoas não virem, eu prefiro lá, porque a pessoa já está mais acostumada. Ela tem um né? monte de comentário lá. Aonde? Só que a gente é cega e nós não lemos o comentário. Depois a Cris vai ler tudinho e eu também. Eu agradeço. E agradeço que vocês tenham ficado aqui até o final, quem ficou. Foi muito bom, não foi? Você tem mais alguma coisa que queira falar ou não? Assim? Então, lembrando que as aulas de ginástica rítmica são totalmente gratuitas, acontecem no auditório Abílio Vitor, em frente ao Senac. De que hora? Depende da idade e do horário que a criança estuda. Então, para maiores informações, 3271-7926, Secretaria de Esportes, lá na Vila Bart, tá? No ginásio Ayrton Senna. E também no Ayrton Senna, né? A Secretaria de Esportes é no ginásio Ayrton Senna. As minhas aulas não acontecem mais lá. É lá no Abílio Vitor. É lá no Abílio Vitor, auditório Abílio Vitor. Que é ali pertinho, ó, atrás da matriz. Matriz. Da matriz, né? Da catedral ali. E às 10 horas, certeza que ela tá lá. Entendeu? Segunda-feira você começa às 10, né? Segunda eu começo às 10, terça e quinta eu começo às 8. É porque se você for cedinho, terça e quinta, às 8. Segunda, quarta e sexta? Ou é só segunda às 10? Segunda, quarta e sexta eu começo às 10 lá. 10. Aí na terça e na quinta, das 8 às 11 de manhã. E à tarde eu tô lá na quarta. Segunda e quarta eu tô a partir das 4 e vou até as 8 da noite. Na terça e quinta eu tô das 3 até... Não, das 3h30 até 6h30. Aí, Cris, você me deixa louca. Então, na segunda, vai lá 8 horas. Liga na Secretaria de Esportes, o que vocês acham? As informações. 8 horas da manhã, tá bom? Eu agradeço demais. Foi muito bom. E vai ser melhor ainda quando a gente baixar lá no YouTube. Com certeza. Tá bom? Então, galera, eu agradeço demais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.